Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você não tenha cliente, não tenha instrumento, não tenha consultório, eu te ensino a como atuar neste que é o melhor nicho de 2022. Quando a gente pensa em empreender, antes, eu tinha uma concepção de que empreender era algo relacionado a grandes empresas, a business. Tudo aquilo relacionado a multinacional, empresas multimilionárias, eu achava que aquilo era empreender. E também tinha a questão, às vezes quando pensava em empreender e empreendimento, empreendimento eu achava que eram essas coisas de construção, de condomínios, apartamentos e tal. Esse era o meu conceito no senso comum da palavra empreender, empreendedor, empreendimento. E eu achava que o empreendedor era aquela pessoa que gerenciava uma super empresa, que tinha ali um capital de giro altíssimo, investia muito dinheiro, e eu achava que empreender mesmo, o empreendedorismo, estava relacionado a essa questão financeira, estava relacionada a essa questão administrativa de empresas e administração e contabilidade, todas as áreas que eu nunca fui muito afim de entender. Então eu achava que aquilo era empreender, e quando falavam pra mim alguma coisa sobre, eu só pensava, empreender não é pra mim, não é pra mim, não sou essa pessoa, não gosto de números, não quero saber de ficar vendo planilhas, não quero isso, não quero aquilo, empreender não é pra mim. Até que um dia, um belo dia, eu me deparei com o seguinte conceito de Filion, que é uma das pessoas que conceitua o termo empreender. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, nem estava programado isso para nossa live de hoje, tanto que nem tem os slides, tá, gente? Mas, ele fala que empreender é idealizar, desenvolver e realizar. Olha só, gente, empreender, segundo Filion, é idealizar, desenvolver e realizar. E aquilo ficou assim, matutando na minha cabeça. Como assim isso é empreender? Não, cadê o capital? Cadê a empresa? Cadê o business? Cadê aquele movimento corporativo? Não, isso não é empreender. Idealizar é empreender? Gente, idealizar é sonhar. E eu desconheço a pessoa mais sonhadora que eu. Desconheço. Idealizar é você sonhar, é você ter sonhos, é você idealizar alguma coisa na sua mente. Eu falei, gente, mas eu sou isso aí, eu idealizo. Nossa, idealizo muito. Aí ele fala, desenvolver. Desenvolver é o quê? Nada mais do que você desenvolver um plano, um planejamento, um plano de ação, um plano de negócios, no caso de empresa, Mas desenvolver, planejar é desenvolver um meio de sair da onde você está e chegar no que você idealizou. Falei, opa, eu posso fazer isso aí. Qual que era a parte que eu não tinha do empreendimento? O realizar. Eu não realizava os meus sonhos, eu não realizava aquilo que eu desejava. Então, só faltava um passo para eu me tornar empreendedora. Eu falei, gente, empreender é pra mim. Eu sou empreendedora. Porque eu sou, como eu disse, a sonhadora. Tem gente que acredita em signos. Eu ainda não decidi se sim, se não. Mas dizem que o meu é esse, Aquário. O aquariano é o sonhador. E olha que eu me enquadro nesse ponto. É o sonhador. É aquele que desenvolve. E aí, falam que é pedagogo, pessoas que gostam dessa área universitária, são pessoas que planejam, Eu sou super, Adoro um planejamento. Gente, posso ver uma folha que eu tô planejando alguma coisa. Não posso ver uma lista de tarefas para planejar o que é prioridade. Adoro. O que me faltava? Realizar. Para eu ser empreendedora, me faltava realizar. Hoje não me falta mais. Hoje eu já sou uma empreendedora realizada. Já consegui aí. Tenho muitos outros sonhos. Hoje de manhã, inclusive, para quem estava no NeuroPP Responde, ouviu um pouquinho dos meus sonhos aí, dos sonhos que eu tenho para o nosso instituto. Mas, quando eu me deparei com esse conceito de que empreender é
Idealizar, ou seja, sonhar, ter metas, ter objetivos, ter desejos, né? Desenvolver, ou seja, criar um planejamento, ter pôr no papel mesmo, colocar as metas, os objetivos, desenvolver uma estratégia para chegar no teu sonho e realizar tudo isso. Então, talvez, por que eu tô falando isso? Talvez você ache que empreender não é para você. Talvez você pense que você não é empreendedor, não nasceu para isso. Porque assim como eu, tinha um senso comum na sua mente de que empreender era gerenciar a confusão, né? Planilhas, números, índices, gráficos. E não, gente, empreender é muito mais simples do que isso. E por que eu tô falando isso pra você? Porque hoje você vai descobrir como você pode empreender com neuropsicopedagogia. Porque eu vou te contar se o neuropsicopedagogo pode ou não pode ser MEI. Vamos para os slides então, porque isso aí que eu falei agora veio, assim, foi, como posso dizer, assim, foi uma inspiração. Veio para eu falar para vocês, mas não estava no script, né? Então vamos para o script. Temos um script por um bom motivo, né? Para eu não divagar como isso. Eu sou essa pessoa que divaga. Vamos lá. Bom, o que é MEI? Então eu falo, será que o neuropsicopedagogo pode ser MEI? Será que ele não pode ser MEI? Mas bem na verdade, o que é MEI? Se você digitar isso no Google, se você entrar no site do Sebrae, você vai descobrir que MEI é o microempreendedor individual. Ó, microempreendedor individual. Por isso que eu falei que você pode ser um empreendedor. Talvez você já seja um empreendedor e ainda não sabe. Então, o microempreendedor individual é um empreendedor que tem um pequeno negócio e conduz a sua empresa sozinho. Olha só, a atividade determina que o profissional tenha um rendimento fixo anual para se manter dentro dessa modalidade de MEI. O registro de MEI, ele foi criado então pelo governo federal, tá? Para enquadrar os profissionais que exerciam suas funções na informalidade. Então, profissionais que estavam na informalidade foram, né, enquadrados aí na classificação de MEI. O que são profissionais na informalidade? São profissionais que desenvolvem as suas atuações, tá? Desenvolvem as suas ocupações, mas essas ocupações não são legalizadas por, né, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, não teve uma lei, não teve algo lá aprovado pelo Congresso Nacional que determine, né, sobre, né, que vá legislar sobre aquela profissão. Isso é uma profissão informal, tá? Isso quer dizer que essa profissão não pode ser exercida, muito pelo contrário. E o MEI, ele vem para trazer essa formalização, auxiliar esses profissionais a terem, né, o seu CNPJ, a sua natureza jurídica, poderem emitir notas fiscais, tá bom? E o MEI, então, ele vai simplificar essa modalidade de empreender a partir de uma empresa, de você ser uma empresa, tá? Com a criação, então, dessa modalidade, diversos profissionais, categorias profissionais puderam se formalizar e ter acesso a inúmeros benefícios, né? Aqui eu vou trazer para você um pouquinho sobre, né, o MEI, que vai trabalhar por conta própria, né? Vai ter ali um registro de pequeno empresário, vai exercer uma daquelas listas lá de 460 modalidades. Eu peguei do site do Sebrae, então eu acredito que esteja atualizado esses números, tá? O MEI surgiu em 2008, veja como é recente, se a gente for pensar, né? É recente, 2008, e com a lei, né, número 128 de 2008, buscando então essa formalização. A legislação entrou em vigor a partir de 2019 e mais de 7 milhões de pessoas já se formalizaram como MEI, tá? Como MEI. Aí eu trouxe aqui uma listinha dos benefícios que tem quando você se formaliza como MEI. Então, você tem direito à aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade, facilidade na abertura de contas e obtenção de crédito, emissão de notas fiscais, né? E redução do número de impostos. Então, isso aí formaliza, né, o pessoal que é MEI tem esses benefícios. Mas, para você ser MEI, você tem que escolher um MEI lá, uma profissão
que seja adequada ao seu serviço, à sua prestação de serviço, né? Ou ao que você vai fazer da sua empresa. E a gente chama, né, esses QNAIs, né, um númerozinho que tem lá no portal do servidor não, já tô falando servidor, eita, portal do empreendedor.gov, existe um número que chama QNAI, que é a formalização daquela profissão. Então, o QNAI, o que é esse QNAI? É a Classificação Nacional de Atividade Econômica, utilizada para determinar as atividades que serão exercidas por uma empresa. Então, como o MEI é um microempreendedor individual, e como ele tem essa personalidade jurídica, ele é uma empresa. Então, precisa ter esse QNAI para você constituir a empresa, para até, né, pro governo, saber o que a sua empresa faz, né? Quais são os serviços que presta, ou quais são os produtos que vende. Então, você precisa ter esse QNAI bem definido, tá bom? Antes de abrir a empresa. E é obrigatório, então, para todas as empresas jurídicas, autônomas, organizações sem fins lucrativos, o QNAI para obtenção do CNPJ, tá? E quando você tem uma personalidade jurídica, quando você é uma empresa, você vai ter um CNPJ. E aí, muita gente se pergunta, mas como descobrir, então, esse QNAI da neuropsicopedagogia? Se você entrar hoje, agora, nesse momento, lá na lista de profissões que podem ser MEI, você não vai encontrar a palavra neuropsicopedagogia. Não vai, porque não tem essa palavra lá. Por quê? Porque o QNAI, ele é um conjunto de atribuições. Então, não necessariamente ele vai ser o nome de uma profissão, tá? O QNAI, ele vai ser a natureza daquela ocupação, daquela atividade econômica, tá? E não necessariamente a ocupação, não necessariamente a profissão que você vai exercer, tá? E aí surge essa dúvida, tá, Karen, mas então como é que eu vou descobrir qual QNAI que eu vou utilizar para abrir o MEI? Qual QNAI que eu vou utilizar? E aí a gente cai num outro documento nacional, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. A Classificação Brasileira de Ocupações, ela vai descrever, então, quais são essas ocupações que podem, né, qual é a natureza da ocupação. Então, para a gente saber qual é o QNAI do neuropsicopedagogo, a gente precisa saber qual é a natureza, né, daquela atividade econômica. Qual é a natureza da atividade prestada pelo neuropsicopedagogo. Então, a gente tem que ir lá na classificação brasileira, tá?